Esse vídeo é para fazer uma demonstração do uso da ferramenta Calculadora Pro Reforma. Vou começar a demonstração aqui pela landing page, onde a gente apresenta a solução para o usuário. Nosso primeiro contato aqui com o usuário. A gente tem um ambiente com um tutorial rápido. A gente apresenta a solução, que basicamente permite que o usuário faça escolhas e a gente ajuda ele a considerar toda a parte de infra e análise de custos e benefícios dessas escolhas. A ferramenta tem diversos módulos. A gente começou o desenvolvimento no MVP pelo módulo de revestimento de piso. A gente tem outros a caminho. E aí, a gente clicando aqui no Quero Testar, vem para o protótipo navegável que está disponível. E esse é o fluxo, a gente começa calculando a obra. Aqui no início a gente tem todos os módulos, todos estão ainda inabilitados, só o revestimento de piso, que é o nosso primeiro, que a gente escolheu para fazer a validação do MVP. Então, dentro do ambiente de piso, a primeira informação é dizer a área do ambiente, selecionar qual o tipo do ambiente. Em função dessa seleção, a gente já seta algumas coisas. Por exemplo, se o ambiente é molhado, naturalmente a gente só oferece soluções adequadas para aquele ambiente. Então, vou fazer um exemplo aqui do ambiente da sala. E qual o revestimento atual, e é um piso frio regular, um exemplo, porque toda a parte de filtros inconvenientes da obra depende não só do material que vai ser escolhido, mas também do material existente. Esse é um grande diferencial. Nenhuma calculadora de custos de reforma considera a pré-existência, todas são só a partir do futuro. Então, aqui a gente tem filtros que ajudam o usuário a fazer escolhas em relação ao desempenho do revestimento e em relação ao desempenho da obra. Onde ele pode setar que ele quer sem barulho, sem cheiro, sem poeira, e aí a gente já restringe as opções para aquilo que ele quer, e também resistência à água, riscos, etc. Então, aqui a gente tem, desde o primeiro momento, esse ambiente aqui de cima, que a gente chama de custômetro, que é o que vai te dizer o custo da sua decisão. Então, a cada decisão, esse valor é atualizado em função daquela decisão tomada, para que você siga em frente ou não naquela decisão e não faça o que todas as outras calculadoras fazem, que é te deixar ir até o final para descobrir que aquilo talvez não te atenda. Então, a nossa ideia a calculadora foi construída sempre pensando em acompanhar o usuário em todas as decisões, apoiando essas decisões. Então, outro diferencial interessante que a gente acabou desenvolvendo foi material. Tem muito materiais que fakes, que simulam outros materiais na verdade. Então, um usuário leigo muitas vezes não sabe que isso existe ou quais as possibilidades. Sabe que isso existe, mas não conhece todas as possibilidades. Então, ele pode escolher o material futuro em função do material propriamente dito ou da aparência. Se ele não seta nenhuma aparência, ele tem todos os materiais como opções, e essas opções aqui vão estar oferecendo uma possibilidade de custo mínimo de 1.200 e máximo de 28.000, em função do que escolhas que venham pela frente. Outra opção é ele escolher pela aparência. E para cada aparência, a gente já apresenta habilitado só o que é capaz de entregar aquela aparência, e o custômetro já apresenta o custo afunilado para essa escolha que ele acabou de fazer. No caso, madeira, ou mármore travertino, ou cimento queimado e outros que a gente vai acrescentar. Então, no caso do cimento queimado, a gente tem aqui um mínimo e um máximo, e aí, para cada material esse custo vai afunilar dentro desse mínimo e esse máximo. Então, por exemplo, se eu quero porcelanato, o meu mínimo e máximo vai por aí. Se eu quero esse piso vinílico colado, ele já muda o funil. Então, eu posso fazer e se aqui, e se isso, e se aquilo, e já conhecer o custo e já conhecer também a questão dos filtros. Então, supondo que eu vou escolher aqui o vinílico colado, ele pergunta qual a ação desejada, então eu vou sobrepor. Como é um piso frio regular, ele está
ele não precisa de nenhuma preparo. Então, a gente tem aqui o custo mínimo e máximo, a obra, enfim, tudo que foi escolhido, e vamos calcular os produtos e serviços. Então, a gente tinha aqui os produtos, o piso, a cola e o serviço colar o piso. E aí a gente tem como escolher entre os produtos opções, que têm diferentes custos. Todas essas opções estão sempre considerando a unidade de comercialização. Então, por exemplo, um piso que é vendido numa caixa que tem 2,9 metros quadrados, apesar de você normalmente só conhece nos sites de escolha de material o custo por metro quadrado, mas nem sempre você pode comprar essa unidade, 1 metro quadrado, porque tem a caixa. No caso aqui, um rolo de 40 metros. Se você estiver fazendo um quarto de 9 metros, ele pode ter o preço por metro quadrado interessante, mas o preço final não ser interessante. Então, a gente está sempre com foco em a informação que, de fato, eu vou conseguir fazer essa obra, né? O custo real que eu consigo comprar na loja, e não um custo fictício que custa 76 um metro quadrado, mas eu tenho que comprar 40 metros. Então, o que me importa é que o rolo custa isso e eu preciso de um rolo. E, nesse caso, a caixa custa 248 e eu preciso de 15 caixas. E para os materiais básicos também. Então, primeira coisa, eu posso nem saber que é esse tipo de cola que cola o piso vinílico. Então, a gente já está informando qual cola que precisa e oferecendo possibilidades dentro desse universo. Possibilidades de colas diferentes, por exemplo, a cascola tradicional e a cascola extra, que tem a extra menos tóxica, e aí ela tem um preço mais alto e o usuário vai levar isso em consideração. Ou o mesmo produto com diferentes embalagens. Então, nessa embalagem de 730 gramas, eu gastaria R$ 293,90 na cascola tradicional. Na tradicional de 2,8 kg, 179, mais econômico, porque eu tenho uma economia de escala aqui. Nesse exemplo da extra, a gente tem um exemplo ao contrário. Aqui eu gastaria 2 galões, 285. Se eu for nesse aqui, eu estaria gastando 431. Por quê? A lata é grande demais para o que eu preciso. E aí eu preciso comprar uma lata inteira, porque não vende meia lata. Então, ela não é a solução mais econômica. E colar piso vinílico, que é a diária do serviço. E é isso. Aí eu vou dar um voltar aqui para ver outras possibilidades. Né? Então, aqui, quando eu escolhi o vinílico colado, sobrepor, eu posso olhar aqui os filtros e ver que é uma intervenção sem barulho, tem cheiro, não tem poeira, não produz resíduos, tem uma execução rápida. E o material resistente à água, é antiderrapante. Então, eu posso a qualquer momento também acionar os filtros para me ajudar ou a limitar possibilidades em função de coisas que eu seto aqui, ou conhecer desempenhos de coisas que eu escolhi lá. E aí, voltando aqui, se eu optar, por exemplo, por porcelanato, o meu custo lá em cima vai mudar. E aí, eu optando aqui por exemplo, sobrepor, ele muda também. Então, o custo, a cada escolha, o custo está acompanhando para apoiar essa escolha. E aí, sobrepor, vou em frente. Nesse caso do porcelanato, eu tenho ainda perguntas intermediárias. Então, eu quero o material, o porcelanato bold ou retificado, que é com a borda arredondada ou reto. Vou optar aqui pelo bold. Tamanho, até 60, eu marco 60. Por que essas perguntas? O tipo de acabamento do porcelanato interfere no consumo de rejunte. E o tamanho do porcelanato interfere no consumo de argamassa. Então, como a gente está apresentando soluções globais, a gente precisa fazer essas perguntas e a gente tem aqui sempre o apoio para explicar o que é o que. E aí, escolhido isso, a gente parte para os produtos e serviços. E aí, nesse caso, eu tenho o porcelanato em si, onde eu posso escolher diferentes opções, o espaçador, considerando o tipo de junta necessária para aquele porcelanato escolhido, a argamassa, considerando o consumo, a argamassa adequada para sobrepor e considerando o consumo para aquele tamanho de porcelanato que eu informei, o rejunte, considerando a largura da junta daquele porcelanato que eu escolhi. Então, sempre a gente está oferecendo aqui, né, informação completa, onde a gente tem o produto, o tamanho, o custo dele na embalagem, quantas unidades da embalagem ele vai precisar, porque ele precisa sempre comprar inteiros, e quanto que ele vai gastar em cada uma das opções para ele escolher. Então,
o objetivo é a gente calcula tudo e oferece tudo organizado para o cliente, usuário, tomar decisões seguras, dentro de ambientes seguros. Então, aqui ele sabe que qualquer argamassa que ele escolher dessas oferecidas são adequadas, tecnicamente adequadas para o uso que ele precisa. Então, ele não fica inseguro de escolher. E aí, ele fica livre para escolher. E é isso que a gente quer entregar para o usuário. Que o rejunte é a mesma coisa. Eu tenho diferentes preços em função de diferentes desempenhos. Em produtos superiores, aqui no caso um rejunte acrílico, um rejunte cimentício, que tem desempenhos diferentes. Todos eles servem para o uso e aí ele não tem nada aqui que é inadequado. E aí, serviços: assentar o porcelanato, feito por um ladrilheiro, rejuntar o porcelanato, feito por um ladrilheiro. Fazer um último fluxo aqui, se eu tenho porcelanato sobrepondo, deixa eu voltar aqui, porcelanato sobrepondo, substituindo, eu já mudei o meu custo lá, e aí eu, de novo, vou escolher, aqui agora eu vou escolher o retificado, por exemplo, e até 60 por 60. E parto para a escolha dos produtos. Calcular produto e serviço, escolho o porcelanato entre aqueles retificados que eu já selecionei, de até 60 por 60. Argamassa reguladora para fazer o contrapiso, o espaçador na largura adequada para o porcelanato escolhido, a argamassa adequada para o uso e com consumo adequado para o tamanho de piso escolhido, o rejunte com consumo adequado para o tamanho de junta do porcelanato escolhido. Então, tudo encadeado, e aqui dentro o usuário pode fazer escolhas seguras. E aí os serviços: retirar revestimento cerâmico, feito por um servente, regularizar contrapiso, feito por um pedreiro, assentar porcelanato, serviço de ladrilheiro, rejuntar porcelanato, serviço de ladrilheiro. Então, aqui a gente consegue oferecer a solução completa para o usuário, para ele fazer escolhas seguras, economizar, evitar dor de cabeça, evitar comprar material errado, evitar comprar a quantidade errada, evitar ter custo extra e surpresas desagradáveis. E aí, no final, as saídas dessa solução são enviar a lista por e-mail, efetivamente comprar os produtos no marketplace, contratar profissionais numa plataforma de conexão, né, com profissionais, e faça você mesmo conectando com conteúdos relativos àquele serviço que ele está selecionando. É isso, espero que vocês tenham gostado. A gente gosta muito. Nosso objetivo é mudar a forma de fazer escolhas. E a gente acredita que conseguiu.